lá, fechando o crime de sedição e não sedução. Joga duro. Essas coisas só vê aqui no Zuc, né? Vocês sabem disso, né? O jogo é duro. Alô, você, mestre. Né, voltando aqui só para fechar, né? Já caiu. Então, deu para entender, né? O que é um crime de sedição, né? Crime de sedição tá diferente do crime de sedução. Sedução foi revogado, não existe. O prof não vai ficar falando de sedução, né? Sedição. Beleza, então, totalmente diferente, né? Por isso, então, resumindo aqui, se o examinador te pergunta numa prova oral, eu nunca vi ninguém perguntar isso numa prova oral, né? Mas o que o prof faz? Eu me antecipo ao examinador, não é isso? Eu vou ser delegado, né? Vou ser delegado. Eu estou falando com eles aqui, é o que vem a ser o crime de sedição. Crime de sedição, vou ser delegado. Como você bem sabe, né, grande prof. Lúcio Valente, o crime de sedição é diferente do crime de sedução, o qual foi revogado. Beleza? Então, vou ser delegado, joga duro. Perceba bem, a gente conversou aqui em relação ao crime de sedição. E eu falei, né, estava aqui explicando para os alunos, que em alguns países eles adotam, né, seus regimes de governo. Perceba bem, o regime de governo ele é ligado a relação, né, entre o governante e seus governados. E você tem aí o autoritarismo, se contrapondo ao autoritarismo você tem a democracia. Então, tanto os países autoritários como os países que adotam o sistema democrático, percebam bem que eles irão, né, elaborar uma lei, né, isso, no sentido de proteger o regime adotado. Aqui no Brasil, por exemplo, tem a Lei de Segurança Nacional. Eu tenho lá no artigo 16 uma redação que ela tipifica a conduta, perceba bem, daquele que vem a integrar ou manter a associação, partido, comitê, entidade de classe ou grupamento que tenha por objetivo a mudança do regime vigente ou do Estado de Direito. E aí, utiliza ainda como elementar, né, perceba bem, por meios violentos ou com emprego de grave ameaça. O artigo 16, perceba você, delegado, Lúcio Valente, da minha turma, prof. O artigo 16 ele não traz o nome iuris, crime de sedição, mas perceba que o anteprojeto de lei que altera o Código Penal, ele já traz esse nome iuris, legal? E aí, a redação é um pouco, ela se parece muito com a redação do 16, e ele diz o seguinte, o anteprojeto, constitui crime de sedição, né? Aí ele diz o seguinte, ó, constituir ou tentar constituir grupo civil ou militar ou dele participar para o fim de promover mediante violência e grave ameaças elementares que tem lá no 16, né, ele fala aqui, a alteração da estrutura do Estado democrático. Né? Então, você alterar a estrutura do Estado democrático, você está alterando o regime. Bacana? Né? E ele continua. Ou da ordem constitucional estabelecida. E aqui, no anteprojeto do Código Penal, ele já chama de crime de sedição. O que eu tenho que falar para vocês, por isso que eu abri aqui de novo, eu tenho que dizer para vocês o seguinte, o anteprojeto do Código Penal, ele revoga totalmente a lei de segurança nacional vigente. Todas aquelas condutas que estão lá, esse anteprojeto, ele joga dentro do Código Penal. Beleza? Ele cria lá um título, né, dos crimes contra a segurança nacional, enfim. Então, essa lei de segurança nacional, a tendência é que ela seja revogada. Beleza? Valeu, mano. Perceba bem que pode ocorrer, né, e eu acho que isso vai acontecer, a aplicabilidade do princípio da continuidade normativo típica, né? A lei vai ser revogada, mas o conteúdo material vai continuar vigente, né? Não é isso? Então não há que se falar em abolício, né? No meu entender vai acontecer isso. Eu ainda não li o anteprojeto todo, no que se refere a fazer uma comparação com a Lei de Segurança Nacional vigente, mas a tendência é que ocorra isso aqui. Beleza, então, pessoal? Vocês estão ouvindo aí?
Vocês estão na área? Estão na área. E aí, para acabar de dar o carrinho no examinador, né? Isso. E aí, para acabar, que você gosta. Sabe que quando o examinador já está no chão, aí que eu acabo de dar o carrinho, né? Para fechar. E aí, depois que você falou isso tudo, você falou, não falou? Agora é a voadora. Voadora. Aí você vai chamar na voadora. Chama na voadora e fala: examinador, perceba bem, Jesus de Nazaré. Chama no Jesus de Nazaré. Chama no Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, examinador, foi acusado do crime de sedição. Jesus de Nazaré foi acusado do crime de sedição. Corta para mim. Fala que eu joguei duro agora. Fechando a prova oral, né? Trazendo um conhecimento bíblico para o examinador. Fala que eu joguei duro. Fala, pô, professor, agora você acabou, né? Perceba bem que Jesus de Nazaré foi acusado do crime de sedição, porque achavam que Jesus de Nazaré, né, com o seu pensamento aí revolucionário, eu falo em relação à fé, né, dizendo ali que era filho de Deus, né, fazendo com que aquelas pessoas começassem a acreditar, não naquele poder que existia lá, né, lá de quem comandava a época, lá no imperador. Perceba bem, né, que eles acharam, ele está querendo mudar a forma né, como se relaciona o governador com os governantes. Não, esse Jesus de Nazaré, ele está ameaçando, né, ameaçando a forma como nós governamos. Esse Jesus de Nazaré cometeu crime de sedição. Para ele, a cruz, né, o Calvário, não é isso? Jesus de Nazaré foi acusado do crime de sedição, beleza? Joguei duro, fechamento divino, né? Aí o examinador já começou a chorar, né? Que você vem trabalhando, ele sabe até o que é crime de sedição, mas ele nem sabe que Jesus foi ameaçado e condenado, foi acusado e condenado pela prática do crime de sedição. Bacana? Legal, aí gameou. Aí é só Zuki mesmo, né? Aí é só Zuki. Aí o examinador vai falar: meu filho, né? Eu até sabia o que era crime de sedição, mas eu não sabia que Jesus foi acusado pelo crime de sedição. Você vai merecer 11, não 10. Aí é o Zuki over, né? Aí tu dá o Zuki. Ai, gostei, Maurício. Gostei. Gostei dessa. Rapaz, vocês... É por isso que eu me divirto com essa parada desse periscópio, entendeu? O pessoal fala: pô, tu gosta de entrar no periscópio todo dia para dar. Eu dou uma dica. Mas olha só. Então vai ser... Eu gostei dessa aí. By Maurício. Então é desenho, carrinho, Zuki over. Zuki over. Gostei. Over, né? Dá o Zuki over nele. Beleza? Tranquilo, parceiro? Então é isso aí, né? A gente dá uma pesquisada. Que pode perguntar, né? O que é um crime de sedição? Vamos supor, às vezes ele vai até querer que você fale mais coisas, mas a pedra de toque você tocou, meu irmão. Isso aí ele não pode te tirar. Ainda chama Jesus de Nazaré, porque se o cara for cristão, ele vai falar: poxa, mas você tem uma visão, hein? Né? Inclusive, Jesus de Nazaré foi acusado aí do crime de sedição, né? Porque achavam os governantes da época que ele queria mudar a forma como os governantes tratavam o povo, né? Falando aí que ele era filho de Deus. Foi acusado e condenado, examinador, pelo crime de sedição, né? Dentro da humildade, eu quero levar o conhecimento de Vossa Excelência, né? Depois que tu já acabou com o examinador. Beleza, né? Jesus de Nazaré, né? Bacana. Manda um beijo para minha mãe. Qual é o nome da sua mãe? Não apareceu? Aí acabou de sugar, né? Vocês não esperavam fechar com Jesus de Nazaré, né? Não esperavam, né? Eu costumo fechar, né? É o Zuki over. E agora deu um Zuki over para acabar com tudo. Beleza? Então, né? Um exemplo, tal, Jesus de Nazaré atrás, né? Pô. É isso aí. Zuki muito doido, mas é verdade. Vocês não sabiam? Vocês não sabiam que Jesus... Não, mas é verdade. Pergunta, quem estuda a Bíblia, Jesus foi acusado pelo crime de sedição, não é?
O pessoal que é da igreja aí, ó. Ah lá, o Felipe que voa alto, ó. Eu sabia, já tinha lido isso. Beleza? Não é o que tu. Veja bem, esse esquema que eu tô falando de Jesus de Nazaré, veja que não é assim, não é uma coisa que eu criei da cabeça, não. Jesus de Nazaré foi acusado do crime de sedição, né? Do latim sedício, tá? Sedício do latim. Sedício, né? Na escrita seditio, mas do latim sedício, ou seja, revolucionário. Corta pra mim. Bate palma aqui pro Zuki, que agora ele jogou duro, né? Isso aí, o Felipe colocou aí, né? Sedício, T com som de C. Valia? Beleza? Sabia do crime, mas não do nome. Sedício. Legal? Bacana? Merecia um preto essa aula, né? Tinha que ter colocado um preto. Dei mole. Porque vocês ficaram tudo assustados. Pra mim era uma coisa tão simples. Eu falei assim, eles vão entender. Será que eles vão pensar que é sedução? Não. Falei, não, o jogo vai ser tranquilo. Essa edição, né? Mas pelo que eu tô vendo aí, merecia um preto, porque o pessoal tá todo mundo aí espantado. Vocês estão espantados com isso? Tá na prova de magistratura, tá espantado que que tu não vai colocar assim, sedução for revogada, examinador. Eu não estou perguntando se é edição. Ainda vai ter gente assim, olha só, tem um erro aqui na prova. Já viu esse pessoal que arruma problema na prova? Minha prova está com erro. O que foi? Não é aqui, ó, tá escrito, ó, perguntando sobre o crime de sedução, que eu sei, vou falar que ocorreu abolício e tal, bacana. Eu quero citar o princípio da continuidade normativa, falar que não ocorreu, bacana, mas aqui tá cheio de marra, mas aqui tá sedição. Errou, escreveu errado. É sedução. Aí fala assim, ô meu filho, tá vendo aí? São 30 linhas, tá? É sedição mesmo. Ele, o quê? Falei, irmão, joga duro nas 30 linhas. Joga duro nas 30 linhas, quando você acabar você fala, beleza? Que o examinador vai querer isso, para saber se você sabe que aqui é um crime de sedição. Né? Já viu esse pessoal que arruma confusão? Aqui tá, olha, ar-condicionado. Já viu esse pessoal, bicho? Porra, fala certo, tem a galera que vai pra prova, já vai. Não, o cara leva os problemas, a mazela todinha. Chega lá e descarrega em todo mundo. No fiscal de prova, eu já fui fiscal de prova. Prova de delegado. Agora eu não posso mais porque eu dou aula, então já me tiraram, nem me escalam mais nessa parada. Mas, enfim, porque chega lá, né? Tô lá na praia, Zuki, eles nem me colocam. O cara quer descontar em você. Aqui, caramba, essa cadeira aqui não tá muito legal. Esse ar tá em cima de mim. Vamos lá, fechando o crime de sedição e não sedução. Joga duro. Essas coisas só vê aqui no Zuki, né? Vocês sabem disso, né? O jogo é duro. Alô, você, mestre. Né, voltando aqui só para fechar, né? Já caiu. Então, deu para entender, né? O que é um crime de sedição, né? Crime de sedição tá diferente do crime de sedução. Sedução foi revogado, não existe. O prof não vai ficar falando de sedução, né? Sedição. Beleza, então? Totalmente diferente, né? Por isso, então, resumindo aqui, se o examinador te pergunta numa prova oral, eu nunca vi ninguém perguntar isso numa prova oral, né? Mas o que o prof faz? Eu me antecipo ao examinador, não é isso? Eu vou ser delegado, né? Vou ser delegado. Eu estou falando com eles aqui, é o que vem a ser o crime de sedição. Crime de sedição, vou ser delegado. Como você bem sabe, né? Grande prof. Lúcio Valente, o crime de sedição é diferente do crime de sedução, o qual foi revogado. Beleza? Então, vou ser delegado, joga duro. Perceba bem, a gente conversou aqui em relação ao crime de sedição. E eu falei, né, estava aqui explicando para os alunos, que alguns países, eles adotam, né, os seus regimes de governo. Perceba bem, o regime de governo, ele é ligado a relação, né, entre o governante e seus governados. E você tem aí o autoritarismo, se contrapondo ao autoritarismo, você tem a democracia. Então,
tanto os países autoritários como os países que adotam o sistema democrático percebam bem que eles irão, né, elaborar uma lei, né, isso, no sentido de proteger o regime adotado. Aqui no Brasil, por exemplo, eu tenho a Lei de Segurança Nacional. Eu tenho lá no artigo 16 uma redação que ela tipifica a conduta, perceba bem, daquele que venha a integrar ou manter associação, partido, comitê, entidade de classe ou grupamento que tenha por objetivo a mudança do regime vigente ou do Estado de Direito. E aí, utiliza ainda como elementar, né, perceba bem, por meios violentos ou com emprego de grave ameaça. O artigo 16, perceba você, delegado, você valente, da minha turma, prof. O artigo 16 ele não traz o nome iuris, crime de sedição, mas perceba que o anteprojeto de lei que altera o Código Penal, ele já traz esse nome iuris, legal? E aí, a redação é um pouco, ela se parece muito com a redação do 16, e ele diz o seguinte, o anteprojeto, constitui crime de sedição, né? Aí ele diz o seguinte, ó, constituir ou tentar constituir grupo civil ou militar ou dele participar para o fim de promover mediante violência e grave ameaça, as elementares que tem lá no 16, né, ele fala aqui, a alteração da estrutura do Estado democrático. Né? Então, você alterar a estrutura do Estado democrático, você está alterando o regime. Bacana? Né? E ele continua. Ou da ordem constitucional estabelecida. E aqui, no anteprojeto do Código Penal, ele já chama de crime de sedição. O que eu tenho que falar para vocês, por isso que eu abri aqui de novo, eu tenho que dizer para vocês o seguinte, o anteprojeto do Código Penal, ele revoga totalmente a Lei de Segurança Nacional vigente. Todas aquelas condutas que estão lá, esse anteprojeto, ele joga dentro do Código Penal. Beleza? Ele cria lá um título, né, dos crimes contra a segurança nacional, enfim. Então, essa Lei de Segurança Nacional, a tendência é que ela seja revogada. Beleza? Valeu, mano. Perceba bem que pode ocorrer, né, e eu acho que isso vai acontecer, a aplicabilidade do princípio da continuidade normativo típica, né? A lei vai ser revogada, mas o conteúdo material vai continuar vigente, né? Não é isso? Então não há que se falar em abolício, né? No meu entender vai acontecer isso. Eu ainda não li o anteprojeto todo, no que se refere a fazer uma comparação com a Lei de Segurança Nacional vigente, mas a tendência é que ocorra isso aqui. Beleza, então, pessoal? Vocês estão ouvindo aí? Vocês estão na área? Estão na área. E aí, para acabar de dar o carrinho no examinador, né? Isso. E aí, para acabar, que você gosta. Sabe que quando o examinador já está no chão, aí que eu acabo de dar o carrinho, né? Para fechar. E aí, depois que você falou isso tudo, você falou, não falou? Agora é a voadora. Voadora. Aí você vai chamar na voadora. Chama na voadora e fala: examinador, perceba bem, Jesus de Nazaré, chama no Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, examinador, foi acusado do crime de sedição. Jesus de Nazaré foi acusado do crime de sedição. Corta para mim, fala que eu joguei duro agora. Fechando a prova oral, né, trazendo um conhecimento bíblico para o examinador. Fala que eu joguei duro. Fala, pô, professor, agora você acabou, né? Perceba bem que Jesus de Nazaré foi acusado do crime de sedição, porque achavam que Jesus de Nazaré, né, com o seu pensamento aí revolucionário, eu falo em relação à fé, né, dizendo ali que era filho de Deus, né, fazendo com que aquelas pessoas começassem a acreditar, não naquele poder que existia lá, né, de quem comandava a época, lá, o imperador. Perceba bem, né, que eles acharam, ele está querendo mudar a forma né, como se relaciona o governador com os governantes. Não, esse Jesus de Nazaré, ele está ameaçando, né, a forma como nós governamos. Esse Jesus de Nazaré cometeu crime de sedição. Para ele,
a cruz, né? O Calvário. Não é isso? Jesus de Nazaré foi acusado do crime de sedição, beleza? Joguei duro, fechamento divino, né? Aí o examinador já começou a chorar, né? Que você vem trabalhando, ele sabe até o que é crime de sedição, mas ele nem sabe que Jesus foi ameaçado e condenado, foi acusado e condenado pela prática do crime de sedição. Bacana? Legal, aí é meio. Aí é só Zuki mesmo, né? Aí é só Zuki. Aí o examinador vai falar, meu filho, né? Eu até sabia o que era crime de sedição, mas eu não sabia que Jesus foi acusado pelo crime de sedição. Você vai merecer a 11, não 10. Aí é o Zuki over, né? Aí tu dá o Zuki. Ai, gostei, Maurício. Gostei. Gostei dessa. Rapaz, vocês. É por isso que eu me divirto com essa parada desse periscópio, entendeu? O pessoal fala, pô, tu gosta de entrar no periscópio todo dia para dar. Eu dou uma dica. Mas olha só. Então vai ser, eu gostei dessa aí. By Maurício. Então é desenho, carrinho, Zuki over. Zuki over. Gostei. Over, né? Dá o Zuki over nele. Beleza? Tranquilo, parceiro? Então é isso aí, né? A gente dá uma pesquisada. Que ele pode perguntar, né? O que é um crime de sedição? Vamos supor, às vezes ele vai até querer que você fale mais coisas, mas a pedra de toque você tocou, meu irmão. Isso aí ele não pode te tirar. Ainda chama Jesus de Nazaré, porque se o cara for cristão, ele vai falar, poxa, mas você tem uma visão, hein? Falei, né? Inclusive Jesus de Nazaré foi acusado aí do crime de sedição, né? Porque achavam os governantes da época que ele queria mudar a forma como os governantes tratavam o povo, né? Falando aí que ele era filho de Deus, foi acusado e condenado, examinador, pelo crime de sedição, né? Dentro da humildade, eu quero levar o conhecimento de Vossa Excelência, né? Depois que tu já acabou com o examinador. Beleza? Beleza? Né? Jesus de Nazaré, né? Bacana? Manda um beijo para minha mãe. Qual é o nome da sua mãe? Não apareceu? Aí acabou de sugar, né? Vocês não esperavam fechar com Jesus de Nazaré, né? Não esperavam, né? Eu costumo fechar, né? É o Zuki Over. E agora deu um Zuki Over para acabar com tudo. Beleza? Então, né? Um exemplo, tal, Jesus de Nazaré atrás, né? Pô. É isso aí. Zuki muito doido, mas é verdade. Vocês não sabiam? Vocês não sabiam que Jesus... Não, mas é verdade. Pergunta, quem estuda a Bíblia, Jesus foi acusado pelo crime de sedição. Não é? O pessoal que é da igreja aí, ó. Ah lá, o Felipe que voa alto, ó. Eu sabia, já tinha lido isso. Beleza? Não é o que tu... Veja bem, esse esquema que eu tô falando de Jesus de Nazaré, veja que não é assim, não é uma coisa que eu criei da cabeça, não. Jesus de Nazaré foi acusado do crime de sedição, né? Do latim sedício, tá? Sedício do latim. Sedício, né? Na escrita seditio, mas do latim sedício, ou seja, revolucionário. Corta pra mim. Bate palma aqui pro Zuki, que agora ele jogou duro, né? Isso aí, o Felipe colocou aí, né? Sedício, T com som de C. Valia? Beleza? Sabia do crime, mas não do nome. Sedício. Legal? Bacana? Merecia um preto essa aula, né? Tinha que ter colocado um preto. Dei mole. Porque vocês ficaram tudo assustados. Pra mim era uma coisa tão simples. Eu falei assim, eles vão entender. Será que eles vão pensar que é sedução? Não. Falei, não, o jogo vai ser tranquilo. Essa edição, né? Mas pelo que eu tô vendo aí, merecia um preto, porque o pessoal tá todo mundo aí espantado. Vocês estão espantados com isso? Tá na prova de magistratura, tá espantado que que tu não vai colocar assim, sedução for revogado, examinador. Eu não estou perguntando se é edição. E ainda vai ter gente assim, olha só, tem um erro aqui na prova. Já viu esse pessoal que arrumou problema na prova? Minha prova está com erro. O que foi? Não é aqui, ó, tá escrito, ó, perguntando sobre o crime de sedução, que eu sei, vou falar que ocorreu a abolição e tal, bacana, eu quero citar o princípio da continuidade normativa, falar que não ocorreu, bacana, mas aqui tá cheio de marra, mas aqui tá sedição. Errou, escreveu errado. É sedução. Aí fala assim, ô meu filho,
Tá vendo aí? Ó, são 30 linhas, tá? Essa edição mesmo. Ele, o quê? Falei, irmão, joga duro nas 30 linhas. Joga duro nas 30 linhas, quando você acabar você fala, beleza? Que o examinador vai querer isso, para saber se você sabe que aqui é um crime de sedição. Né? Já viu esse pessoal que arruma confusão? Ah, aqui tá, olha, ar-condicionado. Já viu esse pessoal, bicho? Porra, fala certo, tem a galera que vai pra prova, já vai... Não, o cara leva ó, os problemas, a mazela todinha. Chega lá e descarrega em todo mundo. No fiscal de prova, eu já fui fiscal de prova. Prova de delegado. Agora eu não posso mais porque eu dou aula, então já me tiraram, nem me escalam mais nessa parada. Mas, enfim, porque chegar lá, né, tô lá na praia, Zuc, eles nem me colocam. O cara quer descontar em você. Aqui, caramba, essa cadeira aqui não tá muito legal. Esse ar tá em cima de mim. Eu quero mudar de lugar. Eu falei, a primeira coisa eu falar, vem cá, irmão, tu até pode mudar de lugar. Primeira coisa, deixa eu te perguntar, tu sabe direito? Tu... Não, se você souber, beleza, vou até trocar, né? Mas você sabe, porra, o cara não... Saca, bicho? O cara vai pra lá aventureiro, nem estuda, bicho. Vai pra lá fazer palhaçada, né? Aí chega lá e quer reclamar, aqui, ó, minha prova tá errada. Por quê? Tá perguntando aqui pelo crime de sedução, o qual foi revogado, inclusive, né? E aqui está escrito sedição. Então tá errado. Aí eu queria estar de examinador, né? Eu queria estar de fiscal. Eu falei, parceiro, olha só, você tem 2 minutos para sentar ali para falar sobre o crime de sedição com I, beleza? E não demora não que tu já perdeu alguns pontos. Meu irmão, o cara vai sentar e falar, que porra de sedição é essa? Que crime doido é esse? Não temos o que der, né? Só para os fortes. Pessoal, então é isso. Bacana. Crime de sedição, né? Deu para entender. Claro, você vai fazer uma pesquisa mais apurada, mas o pedra de toque está aí. Eu vou falar, você vai fazer pesquisa e vai encontrar o que eu falei, né? Aí ele vai seduzir o examinador, beleza? Carrinho nele, menos concorrente, valeu, Zu, comprou passagem pro inferno, como diz o editor. É isso aí. Bacana. Legal, então, bomba de coraçõezinho, né? A gente bombou hoje, né? Crime de sedição, né? Sedição, o Zuc sempre... O Zuc tá... Agora pode falar, pessoal. O Zuc só traz coisas assim, né? Já falaram, né? @Endel tá aí, ó. Endel tá na área, né? Endel tá na área, né? Elísio e Murila tá na área aí, eles. Estão aí? Endel, tá? Não vi ainda não. Tá na área? Um abraço aí pra Elísio e Murilo. Aí tá aí, ó. Ô Elisa e Murilo, eu acabei de explicar, né? O que vem a ser o crime de sedição, né? Os alunos agora que colocaram no Zuquiderno, né? O crime de sedição. Eles estavam pensando que era sedução, né? Pô, bacana, um abraço aí. Vamos seguir, né? Vamos seguir aí, @em Delta, né? 2 delegados lá de Minas, Elise e o Murilo. Inclusive, eles têm um trabalho muito legal de acompanhamento, né? De acompanhamento do aluno que vai fazer o concurso. E eu ainda digo mais, eu dei uma olhada lá, eles lançaram agora um intensivão. Intensivão para o concurso de Pernambuco, delegado de Pernambuco. Eu não sei se é isso mesmo, né? Deixa eles confirmarem para não estar vendendo peixe errado, né? Me parece aí, em Delta, concurso intensivo para delegado de Pernambuco, não é isso? Em Delta, confirma comigo. Confirma para não vender peixe errado aqui, senão os alunos vão falar, professor, você falou e tal, calma. Deixa o Endelta confirmar. Isso mesmo, tiro certo, Pernambuco, então, quer um acompanhamento intensivo até a hora da prova? Indica os colegas aí, Elisa e Murilo, né? @Elisa e Murilo em Delta, beleza? Estão com um trabalho sério lá também, colegas delegados. Os delegados estão mandando aí nas redes, né? Gente que trabalha junto, cresce junto, claro, né, irmão? Somente sabe como é a dor aquele que já teve a mesma ferida, né? A gente está aí sempre na luta, um ajudando o outro. Isso que é importante, né? Que a gente não tem vaidade. Ailton Zuc dá dica, Murilo dá dica, Elisa dá dica, eles acompanham vocês lá. Eu dou minhas aulinhas aqui, dou meus aulões, aulões lá em Goiânia, em outros lugares. Tem a professora Cláudia Barro também, fazendo um trabalho bacana, Angélica Cagliotti, Tiago. Pessoal, hoje vocês estão com a faca e o queijo na mão mesmo. Porque na nossa época, né, no meu caso específico, 10 anos como delegado de polícia, em 2004, né, quando eu fiz meu concurso, perceba bem, não tinha esse negócio de um professor estar falando que é o crime de sedição aqui, eu na minha casa assistindo gratuitamente, tranquilo no sofazinho, anotando, né, sedição mesmo, anotando, no Zuquiderno, né,
Então, o que acontece? A gente faz um trabalho, é claro, a gente faz um trabalho, vocês conheceram o trabalho da gente, não é isso? E a gente faz nossos aulões, aí nos aulões tem a questão da contraprestação, porque não tem como, né? Como é que a gente vai pegar um avião para ir para um outro local, né? A gente faz o que pode. E eu digo para vocês, hein? As aulinhas que estão sendo dadas no Periscope, no 0800, né? Gratuito, perceba bem, eu nunca vi coisas assim parecidas não, né? Que o pessoal começou com dicas, hoje a galera joga tão duro que a galera tá dando a aula pesada, né? Eu já comecei jogando duro desde o início. Eu já comecei desde o início jogando duro, né? Já comecei batendo lá em cima. Aí eu falei, não vou ficar dando dica não, vou logo dar aulas. É dica aula, né? Bacana? Então, né, os amigos aí em Delta, a galera já tá começando a fechar, né? É isso aí, meu irmão. Tamo junto aí. Bacana aí, obrigado pela força aí, tamo junto. Pessoal, vou embora então, né? Pra vocês dar uma passeada em outras lives aí. Então, crime de sedição, você já sabe, né? Sedição não é sedução. Jogo duro, coloca o adelante focado aí pra gente fechar aqui. Coloca o adelante. Aí, Jesus de Nazaré, acusado do crime de sedição. Joga pra mim. Joga pra mim agora um adelante focado. Professores operadores de direito precisam de boa formação. Isso, joga um adelante focado aí. Cadê? Aí.